Quem é? Bem-vinda, Érica. Camisa do Ramones, curtia muito Ramones. Ramones é um grupo punk, legal, Pet Sematary. Daniele dos Santos, bem-vinda também, irmã Daniele. Wesley Eduardo, bem-vindo, Wesley. Jaqueline, também. Belote, bem-vinda, em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: que bom te ver aqui hoje. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Hoje eu quero pregar nessa manhã. Eu quero ver também se o próximo domingo de ceia a gente vê uma chácara, irmã, para a gente fazer igual o ano passado, acabar o culto e todo mundo para a chácara. O ano passado nós não fizemos isso? Esse ano também fizemos. Foi? Da massa. Verdade. Então vamos, irmãos. Eu lembro que o Chicão pegou um peixe lá na saída do esgoto, assim, do parque, e comeu o peixe aí. Tava bom, né? Que delícia o peixe. Delicioso. Hoje eu quero falar sobre a beleza da morte. Vamos falar sobre a beleza da morte. A beleza da morte. O ano passado eu preguei sobre a morte, mas essa mensagem aqui é mais bonita. Foi esse ano? Porque o ano para mim é a cada 6 meses, tipo. Vamos lá. Vamos ver se há beleza na morte. 1 Coríntios 15, 19. O santo texto diz: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Só isto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, Pai, eu peço que o Senhor fale conosco, o Senhor oriente a nossa vida, oriente o nosso coração, e que todos sejam edificados nesta manhã, que a mensagem que temos para dizer nesta manhã promova a vida. Falaremos da morte, mas obviamente no intuito de que se abunde a vida em todos nós. Fale conosco, leva-nos a um momento contemplativo, para que ao contemplar o que será dito, possamos crescer em entendimento, em conhecimento e em graça, em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Amém. O homem não foi feito para morrer. Adão não foi feito para morrer, nem Eva. O texto diz que quando eles viviam no jardim do Éden, havia a árvore chamada árvore da vida. Ela produzia um fruto, o fruto da eternidade. Adão e Eva deveriam se alimentar dessa árvore e nunca se alimentar da outra árvore do conhecimento do bem e do mal. Fora essas duas árvores místicas, havia no jardim milhões de árvores que produziam frutos de todo tipo de espécie, que era para o alimento do casal, do primeiro casal, dos nossos ancestrais Adão e Eva. E eles não eram para morrer, eram para viver eternamente. Mas a vida eterna
para se vivê-la, é preciso viver sem a corrupção. Porque a pior desgraça que tem é viver a eternidade preso à corrupção. E quando eles pecaram, eles perderam o direito da vida eterna. Deus os tirou do jardim do Éden, arrancou a árvore da vida do jardim, levou para o céu, e Apocalipse diz que ela está plantada no céu, e que voltaremos a nos alimentar dela, e que ela simboliza até o próprio Senhor Jesus. A partir do momento que o homem perdeu o direito de viver a vida eterna na terra, ele começou a viver menos. Por exemplo, Adão só viveu 930 anos. Caiu, né? Bastante. Mas eu não sei, viver 930 anos. Matusalém, por exemplo, viveu 960 anos. Eu não sei, parece um pouco tedioso a ideia. Não sei se lhe parece também. Mas a corrupção do homem, ela aumentou ainda mais. De modo que em Gênesis capítulo 6, verso 3, o texto sagrado diz que Deus agora reduz a vida do homem para no máximo 120 anos. Ele não viveria mais que isto. Porque ao viver tanto, ele também multiplicaria ainda mais sua iniquidade. Que seria um desastre. Você manter um pecador, sustentar um pecador por 1000 anos na terra, é difícil. Deus então reduz o tempo de vida dele para 120 anos. E a partir do dilúvio, os homens então vivem no máximo esta média de anos, 120 anos. Ontem foi dia de finados. Eu até brinquei quinta-feira que não há dia para mortos, porque eles nem sabem que é dia deles. Os dias todos são para os vivos. E ontem os cemitérios ficaram cheios de pessoas que foram homenagear os seus mortos, acender vela para eles, limpar o túmulo deles, levar flor para eles, trocar uma ideia com eles, fazer algum tipo de reza para eles. Eu não sei, mas muita gente ontem visitou os cemitérios. Talvez até alguns cristãos visitaram, não para acender vela, nem por causa de nada disso, mas apenas por uma questão de homenagem, eu não sei. Mas ontem eu estava com minha avó, e minha avó, toda vez que ela se lembra da morte do meu avô, ela fica muito triste. E eu levei ela para passear. E nós fomos lá no shopping Guatemi, e por incrível que pareça, no dia de finados, nós fomos numa exposição de corpos humanos que tem lá no shopping. E interessante, porque eu já tinha visto na Discovery reportagens sobre esta exposição de corpos humanos, e ela gira o mundo todo, ela é muito interessante. Ela mostra pessoas mortas, mas assim, tinha uma mulher lá morta, com a barriga assim aberta, como um couro do porco e a panceta, né? Que me deu até uma fome na hora. Uma mulher de verdade, irmãos, de verdade, aberta. Você pode ir no shopping Guatemi, muito, muito interessante. E ela com a barriga aberta, mostrando todos os órgãos internos assim, e vários cadáveres expostos, e de pessoas, todos chineses, e mostrando todos os órgãos do corpo. Esse foi o nosso passeio ontem à tarde. Foi interessantíssimo. E é caro para entrar. Eu achei até que foi uma providência divina, porque eu não sei o que aconteceu direito, que a gente foi entrar R$50 por pessoa para entrar. E a pessoa que estava lá na porta conhecia minha avó, fazia tempo que não via, começaram a abraçar, a chorar. Aí eu, tomando a oportunidade, sabendo que era conhecer a minha avó, eu dei um toque. E eu disse: ei, você não me dá um desconto para entrar? Ela disse: não, pode entrar de graça. Eu falei: é de Deus. Entramos de graça. E eu fiquei pensando na morte, sabe, irmão?
dia de finados, morte, corpos todos ali expostos, e você pode ir, é imperdível. Tem um pacote de família lá que são um pouco mais barato. E meditando sobre a morte, a gente vê que a morte é interessante, porque a morte faz parte da vida. Parece contraditório, mas não é. A morte faz parte da vida. Há uma frase de Lucas que diz que os deuses escondem dos homens a beleza da morte para levá-los a aguentar a vida. Mas será que existe beleza na morte? Será que existe alguma coisa na morte que sirva para contemplarmos e que nos expresse algum tipo de beleza? Nós sabemos que existem na terra milhares de canções, poemas, esculturas, quadros e livros que tentam retratar, como até a exposição de ontem, retratar a beleza da morte, retratar a morte, o que muitas vezes causa um tema até interessante. Nós tivemos até no Brasil algumas músicas que falam da morte, que fizeram muito sucesso, como acho que do Teixeirinha, na década de 60 ou 70, que ele cantava que a pior coisa do mundo que eu vivi na minha vida foi quando eu perdi minha mãe querida, com 9 anos, morreu queimada. A música chama Churrasquinho de Mãe. Alguém já ouviu falar dessa música? A pior coisa do mundo que eu vivi na minha vida foi quando com 9 anos perdi minha mãe querida. Nunca ouviu falar? Linda música. Eu saí ontem no shopping escutando essa música. Linda. Choramos quase. Mas falando da morte, não do Teixeirinha mais, mas será que pode haver beleza na morte? A gente está rindo aqui, mas a morte pode ser bela, dependendo do ponto de vista que você enxerga. Por exemplo, a morte pode ser muito bela se você olhar para ela do ponto de vista de que a morte, ela enobrece a vida. Se não fosse o fato da existência da morte, preste atenção, a vida, ela perderia muito do seu brilho. A morte, ela intensifica a vida, ela enobrece a vida. Todo o nosso desejo de viver é oriundo do nosso desejo de não morrer. A morte, ela mergulha a vida na vida e faz com que a vida queira viver mais. Tudo isso é causado pela morte. Quem não morre neste mundo corrupto não vive. Preste atenção. Quem não morre perambula. Olhe para os demônios, por exemplo. Eles não morrem. Eles são eternos. Só que eles são eternos nesse mundo de corrupção, nesse cosmos. Eles estão presos aqui e presos na eternidade, dentro desse cosmos que tudo passa, aonde a vida só tem graça por causa da morte, mas para eles a vida não tem graça, porque para eles a morte não existe. Eles não vivem. Demônio não vive. Demônio perambula. Demônio, a existência dele é de morte, justamente porque demônio não morre. Se você olhar, assistir alguns filmes, por exemplo, de vampiros. Vampiros, na mitologia, são seres eternos. E quando nós vemos filmes de vampiros, eu não vejo isto, mas não sei, às vezes a gente sabe, claro, a gente sabe do que se passa. Os vampiros, todos os filmes, livros, gibis, retratam os vampiros
como seres profundamente melancólicos, seres sem graça, seres pálidos. Até a cara deles é pintada de branco, em pó branco, para mostrar a palidez de uma vida entediada, porque não há perspectiva da morte. A vida deles não tem brilho, a vida deles não tem graça. Eles encontram um amigo e falam: oh, quanto tempo, hein? 20 mil anos que a gente não se vê. Será que a gente vai se ver de novo? Tem tempo para tudo, nada passa. Que vida desgraçada. Vida de vampiro é vida muito ruim, irmão. É vida entediada. Os caras ficam lá na árvore olhando para a cara do outro, aquelas caras brancas, invejando a mortalidade dos mortais, invejando a intensidade da vida dos mortais, porque só os mortais morrem. A grande beleza da vida é a morte. A grande beleza da vida, como a grande beleza de um botão de rosa, está no fato de saber que o botão passa e que também nós passaremos. Isaías, o profeta erudito, no seu capítulo 40, verso 7, ele retrata isso. Não se glorie, homem, em coisa alguma, porque tu és como a erva do campo, assim como ela cresce, dá um lindo botão de rosa, e aquela rosa um dia murcha, cai e morre. Assim é a glória do homem, mas essa é a beleza da vida. Vida é viver sabendo que não é para sempre, porque senão aqui nesse cosmos não é vida. E um dos recados, isto é importante, um dos recados que a morte nos dá, um dos recados que a morte dá para mim e para você nesta manhã é este: viva, viva intensamente, porque um dia eu vou chegar. Não é bela a beleza da morte? Não é extraordinária a mensagem que ela nos dá o tempo todo? Ela está dizendo o tempo todo para mim e para você: não deixe de viver, não deixe de viver, vive intensamente, porque eu sou real e porque um dia eu vou chegar na sua vida. Então, enquanto você vive, viva com intensidade. E é exatamente por isso que os demônios tentam roubar a minha e a sua vida, como diz João 10:10. Os demônios fazem de tudo para nos roubar a vida, ou através de um vício autodestrutivo, ou através de uma paixão que nos suga toda a alma, ou através de uma vida que você não consegue viver, porque são tantas demandas, são tantas obrigações, são tantos puxões, são tantas coisas que você deixa de viver e só existe, mas já não vive mais. Mas o chamado do Evangelho é para viver, porque enquanto Jesus diz: cuidado, porque o diabo não vive, só existe, e ele quer roubar a tua vida. Então, você não querendo perder a sua vida para ele, olhe para mim, porque eu lhe darei vida e vida com abundância. A intensidade da vida se dá ao olhar para Jesus. E olhando para Jesus, a gente percebe o que é a vida. E a vida muitas vezes nos mínimos detalhes. Às vezes, vida pode ser você tirar o sapato, pisar na terra, pisar na grama, pisar na areia do mar, sentir o contato do chão na sola do pé, sentir que você está conectado à vida que Deus lhe proporcionou, pelo fato de você pisar em algo que foi feito para você, que foi feito para você viver. Vida pode ser então andar e sentir
sentir a grama, pode ser respirar e sentir o vento que sopra, respirar o vento que sopra. Detalhes. Vida pode ser olhar para o céu, deixar o sol brilhar na face e sentir o sol. Eu falo esses detalhes porque às vezes você faz isso todo dia, mas nunca sentiu nenhuma dessas coisas, porque as demandas não lhe deixam sentir mais nada. As demandas lhe roubaram toda a sensibilidade de viver, de modo que o vento sopra e você o respira, mas você já nem sabe que está respirando. O sol brilha e brilha para anunciar um dia, mas você já nem olha e nem percebe e nem se dá conta que é Deus fazendo isso para ti. Vida pode ser acordar de manhã e ter tempo para escutar talvez o som do canto dos pássaros, que na casa do Marrom se tem muito. Vida pode ser sentir o cheiro da chuva caindo. Às vezes a gente anda tão correndo, começa a chover, nossa, que porcaria, vai estragar todo o meu dia. Vida pode ser, que delícia, o cheiro da chuva. Sinta o cheiro. Vida pode ser chegar em casa, dar um abraço apertado na esposa e saber, ela é só minha e eu sou só dela. Que delícia, né, amor? Vida para mim também é pegar a Samara, minha filha maior, e cheirar ela, cheirar o pescoço, ver a beleza dela e dizer: obrigado, Deus, é minha filha. Vida é pegar o pescocinho da Sofia e cheirar, é brincar nos cachinhos dela, é olhar para ela, é ver o sorriso dela e ter sensibilidade e ter tempo para ver o olhar dela, o olhar dela para mim, o olhar de dependência, de encanto e de vida abundante no olhar dela. Vida é tocar nos filhos, vida é sentir o cheiro deles, vida é colocá-los no colo, vida é gastar tempo com a família. E a morte nos diz tudo isso. Viva isso! Mas o diabo não quer que vivamos isso, mas Deus está dizendo: vida é isto. Olhe para mim, você vai ter em abundância isto. Às vezes a gente reclama da vida, e a vida pode estar no cheirinho do seu bebê, no gostinho de pegá-lo no colo, de falar com Deus, e saber que é preciso viver, e saber viver, como diz o Roberto Carlos. Viver, viver e viver. Porque o tempo passa, irmão. Passa para mim e passa para você. E quando o tempo passa, o tempo leva junto o nosso tempo. E o nosso tempo é breve. Aí você começa a entender por que a morte é bela. A morte é bela porque a morte me diz: viva, viva. Mas o problema é que muita gente já deixou a morte se instalar na vida dele, de modo que a morte já não diz para ele: viva, porque a morte já está matando o vivo há muito tempo. E a pergunta que eu lhe faço hoje é: você tem visto a beleza da morte? Dizendo para você: viva. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, pergunte para ela: você tem visto a beleza da morte? Dizendo a você o tempo todo: viva, viva, viva. Há mais motivos
motivos que fazem da morte uma coisa muito bela. Eu passo a lhes dizer nesse momento que a morte pode ser extremamente bela, porque o cristianismo só tem sentido considerando a morte. Você já parou para pensar nisso? Isso, porque ao olharmos para Jesus, nós vemos que a beleza maior de tudo que Ele fez, de tudo que Ele disse, está no fato de que um dia Ele morreu. A morte de Jesus é tão bela que ela traz significado para toda a Escritura. Tudo que disse os profetas, tudo que disse os apóstolos, tudo que disse o próprio Cristo, só tem sentido, só tem significação na morte de Jesus, na morte e morte de cruz, porque a morte de Jesus trouxe significado para a vida de Jesus, e também a morte de Jesus trouxe significado para a minha vida, para a sua vida. A única coisa que nos traz real significado de uma vida eterna é o fato de Jesus ter morrido na cruz. A morte de Jesus traz vida, nos remete à vida, nos entrega a vida, intensifica a nossa vida e nos dá esperança de mais vida ainda e vida eterna, não dentro de um sistema corrupto, mas dentro de um sistema completamente restaurado. Nosso cristianismo, irmãos, nasce na morte de Jesus, porque foi a morte de Jesus que teve o poder de embelezar a vida da gente. Jesus disse na ceia, e disse para a igreja se lembrar sempre na ceia, e disse para a igreja nunca se esquecer na ceia. Ele disse: nunca se esqueça da minha morte, porque a minha morte é um lembrete eterno de que você viverá. Você pode repetir isto? Disse Jesus: a minha morte é um lembrete eterno de que nós viveremos. É claro que esta frase dele está nas entrelinhas, mas está. A terceira coisa que eu quero deixar claro, porque existe beleza na morte. Primeiro, porque a morte nos diz para viver intensamente. Segundo, porque o cristianismo está fundamentado na morte e na morte de Jesus, e que essa morte é que nos diz o tempo todo que nós viveremos. Agora, se você parar para fazer uma pequena retrospectiva de tudo que foi dito aqui, você vai ver que no princípio nós lemos um versículo. Esse versículo foi lido em 1 Coríntios 15, 19. E ele diz que se nós esperamos em Cristo apenas nesta vida, o apóstolo diz que nós somos os homens mais infelizes da terra. Preste atenção, olhe para cá. Há uma coisa interessante aqui. Sabe o que Paulo quer deixar claro aqui? O nosso cristianismo, o que Paulo vai dizer aqui, só ganha sentido completo quando se é considerado a nossa morte. Se não for considerada a nossa morte, o nosso cristianismo perde toda a graça. O que Paulo quer dizer aqui, analise aí na sua escritura, na sua Bíblia. 1 Coríntios 15, 19. Ele está querendo dizer algo importante. Sem a morte, que é o primeiro passo para a ressurreição, porque todo o capítulo 15 trata-se do assunto da ressurreição. Portanto, sem a morte, o cristianismo vira a religião da infelicidade. Olha a importância da morte. Se você não considerar a morte,
nós cristãos nos tornamos os homens mais infelizes da terra. Portanto, sem a consideração da morte, Paulo diz, o cristianismo vira a religião da infelicidade, porque a felicidade do cristianismo está na consideração da morte. A consciência da morte, como eu disse no princípio da nossa mensagem, ela intensifica a vida terrena. A consciência que temos da morte nos diz o tempo todo: viva intensamente, porque a consciência da morte intensifica a nossa vida terrena na mesma proporção que a nossa consciência da ressurreição em Cristo intensifica a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual é intensificada pela esperança da ressurreição. Ressurreição que só se dá, que só se defraga com a nossa morte. Os cristãos do primeiro século, por exemplo, eles viviam intensamente a realidade da ressurreição. Viviam intensamente. Eles tinham uma vida espiritual pautada no fato de que seriam ressuscitados, de que seriam arrebatados. Todo o projeto da igreja, todo o caminho da igreja, toda a vida da igreja se pautava, se fundamentava no fato da ressurreição, do arrebatamento iminente. É preciso morrer para se viver, diz o cristianismo. É preciso passar pela morte para eu lhe mostrar o que é vida eterna, diz o cristianismo. Portanto, isso pautou a vida dos cristãos do primeiro século de três formas distintas. Primeiro, os cristãos do primeiro século, eles sabiam que não eram moradores permanentes nesta terra. Eles sabiam que não poderiam viver como moradores eternos aqui. Diz 1 Pedro capítulo 2, verso 11, que a consciência deles os alertava para o fato de que eles eram na terra peregrinos e forasteiros. Essa é a consciência cristã da nossa vida na terra. Somos peregrinos. A gente não veio aqui para morar. A gente não veio aqui para ficar. A gente veio aqui para passar, e passar rápido, e deixar um rastro de história, um rastro de cruz. Esse é o objetivo maior da vida do cristão na terra. Quando você muda para um lugar, e você vai morar lá a vida toda, você se preocupa com detalhes. Qual é a melhor vaga para o seu carro na garagem, se está tudo em ordem. Mas quando você sabe que você é peregrino, você é forasteiro, que você está ali só para passar 1, 2 dias, você não vai se importar tanto com os detalhes, você não vai se apegar tanto a eles. Você vai viver, você vai passar ali meio que desapegado a tudo, porque você sabe, é um dia só, é 2 dias só, e pronto, eu vou me embora. Sou peregrino, sou forasteiro. E quando a gente olha para a vida na perspectiva de que somos forasteiros e peregrinos, a gente descomplica tanto a vida, a gente desapega de tanto detalhe que nos atormenta, a gente muda tanta coisa, a gente muda coisas do casamento. Às vezes a gente para de tentar ter a razão dentro do casamento para tentar ser feliz, que é muito melhor. Não, eu quero viver para mostrar que eu tenho razão. Mas quando você entende que é peregrino, você fala, não posso perder tempo com isto, eu quero viver para ser feliz. Aí você deixa esse negócio de querer ter razão dentro de casa em tudo, diz, eu quero é ser feliz, porque o tempo passa e leva junto o meu. Quando a gente é peregrino e forasteiro,
Jesus diz que nós não acumulamos bens e não enchemos estoques e não guardamos celeiros, porque a gente sabe para que tudo isso. Se eu sou peregrino e forasteiro, se o meu tempo aqui é breve, não vale a pena guardar tanto. Não vale a pena tanta avareza. O tempo vai passar. Sou peregrino, sou forasteiro, não sou daqui. Daqui não sou. Eu partirei, a morte chegará, mas eu ressuscitarei. Sou peregrino, sou forasteiro, é a concepção dos cristãos do primeiro século. Consciência esta que se perdeu no meio do cristianismo, que precisa de uma urgência total para se resgatar essa ideia de que peregrinos e forasteiros somos nesta terra. E com essa concepção a gente facilita a vida, porque se a gente se desapega de uma multidão de coisas que nos traz tormento. Você pode dizer para a pessoa do seu lado: pare de se preocupar tanto, pare de levar tudo tão a sério, porque você é forasteiro, tu és peregrino, você está de passagem, velho. Logo, logo, ó. Para de ficar viajando. Segunda coisa que a morte diz para o cristão é que nós já dissemos que ela apresenta a ressurreição e ela dá sentido para a nossa vida, porque sem ela nós seríamos os mais infelizes do mundo, é o que foi lido. Se tirarmos a ideia da morte do cristianismo, o cristianismo é a religião da infelicidade, é o que diz Paulo em 1 Coríntios 15:19. E João vai nos dizer em 1 João 3:3 que quem vive pautado, quem vive com essa pulsão dentro de si, de encontrar essa ressurreição, de passar por essa morte, ressurgir dentre os mortos logo, purifica-se a si mesmo. Quem pensa que é da terra, que vem para ficar, não se purifica, diz João. Mas quem sabe que é peregrino, quem sabe que é forasteiro aqui, e que o nosso habitat eterno não é aqui, nessa corrupção, purifica-se a si mesmo, se lava, não caminha na imundícia, não vive uma vida falsa, não atua na vida, não mente, porque não se entregando à mentira, ele sabe que a vida dele será verdade e fará com que haja chão para ele pisar na eternidade. Quem tem a esperança purifica-se a si mesmo, purifica-se todos os sentidos, o hi-fi, purifica os 5 sentidos. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Vive purificado. Às vezes você entra num lugar de crentes assim, eu fico, meu Deus, que falta de purificação. Não tem esperança da vida eterna. Às vezes a gente se escandaliza. Alguns crentes assim dão uma mentira ali, faz mentiras para ganhar dinheiro aqui, conversa com ele, ele fala umas palavras que eu digo, meu Deus, que falta de purificação na boca. São palavras ruins, são palavras de baixo escalão, são palavras de morte, são palavras torpes. Palavra torpe é aquilo que causa torpeza nos outros que escutam, entenebrecimento, que leva o outro a falar, nossa, tô doido, cara, falta purificação.
Você se reúne com alguns cristãos assim, a conversa que sai é só conversa daqui, da terra. Não há nada de celeste na conversa deles. Nem parece que vivem na pulsão da ressurreição. Porque quem vive na pulsão da ressurreição se purifica a si mesmo e pouco importa para ele esta terra, esta vida, os conceitos daqui. Conceito de se purificar. Esses dias eu reuni com os irmãos, falei, vamos orar fervorosamente, vamos discipular. A partir do segundo minuto da oração, só escutava a minha voz. Os demais não teriam o que dizer para Deus. Falta nessas pessoas pulsão da ressurreição, pulsão da vida com Deus, falta gritos dentro deles, gritos de Deus, gritos por Deus, gritos anelando Deus, querendo Deus. E dá uma gosma no ser quando eu vejo cristãos engosmados assim também. Parece que a vida deles está afundada numa lata de cola, sabe? Aquelas colas de colar sapato. Ele se mexe assim, ó, em gosmas. A vida espiritual deles é pesada. Os movimentos são carregados, são lentos. A oração deles é... Não há pulsão de vida deles. Eles estão ancorados com os braços e as pernas dessa terra, ancorados com âncoras gigantes afundadas no fundo do rio ou do mar. Crentes ancorados na terra, me dá um estrimilique assim. Vamos orar, irmãos. Deus faz. Ele começa até bem. Deus! Sem esperança de ressurreição. Vamos viver na terra para sempre. Vamos virar vampiro. A cara dele é assim, ó. Cara de vampiro. É igual a sua. É igual a sua. E aí ele chega e fala, tem alguma coisa para eu sugar de você aí? Vive de pendurado de cabeça para baixo. Ó vida aos céus. Vida de vampiro. Cuida para o seu irmão, sua vida de vampiro. Brinque com ele. Crepúsculo. Tua vida é a saga do crepúsculo. Parte 1. Parte 24. Você olha para a cara de alguns crentes assim, a vida dele é a saga do crepúsculo, parte 38. Capítulo. Terceira coisa, irmãos, que nos faz intensificar nossa vida espiritual é porque diz Paulo em 2 Coríntios 5:10 que todos haverão de comparecer diante do tribunal de Cristo, e quem nos anuncia isso o tempo todo é a morte, dizendo: você vai passar por mim e vai sentar no tribunal. Quem tem isso tem temor. Quem tem isto tem tremor. Quem tem isto tem temor e tem tremor. Você teme, você treme, porque você sabe que o tempo passa e que Deus está chegando. Eu não vou por esse caminho, porque eu tenho temor, porque eu sei que vou aparecer diante do tribunal. Portanto, esses são os conceitos que mostram que a morte de fato embeleza a vida, embeleza o cristianismo e embeleza a vida cristã.
Porque a morte embeleza a vida tanto quanto a ressurreição intensifica a nossa vida com Deus. Portanto, eis o recado da morte nesta manhã para mim e para você. Morte que dá um recado, não propriamente dela, mas daquele que disse que ela deveria existir.